Maravilha, doutor. Hoje o doutor Maurício está presente, ele vai conseguir falar hoje, né, doutor Maurício? Não, hoje vai dar tudo certo. O senhor pode começar falando então, prof. Então, eu só queria dar as boas-vindas a todos, agradecer mais uma vez ao Dr. Vinícius pelo aceite, né, de colaborar com a formação aqui dos nossos profissionais, com esse tema tão importante, né, da oxigenoterapia segura. Então, o Vinícius é um super profissional que vem trabalhando aí brilhantemente nessa área, trabalhando também no ensino, no atendimento. E para a gente, né, é um grande privilégio ter você aqui, Vinícius, compartilhando seu conhecimento e compartilhando a sua experiência dentro dessa temática tão importante, tá? Então, todos que estão aqui estão de parabéns por estar aproveitando essa oportunidade e saibam que sempre serão super bem-vindos aqui. Obrigado, Mário, nosso coordenador da Comissão de Educação. Também obrigado aí por, por dar oportunidade, né, para que as pessoas possam conhecer e ampliar o conhecimento nessa área tão importante da fisioterapia. Muito bom. Professor Maurício já deu um spoiler dos seus próximos cursos dentro do CREFITO 12 Educa, que o senhor começa na quarta-feira, estreando também como membro da Comissão de Educação e também com seus projetos dentro da área educacional, dentro do nosso conselho. Então, o doutor Maurício tem aí vários projetos ao longo desse semestre, né, que ele vai falar já para vocês, ele vai dar um pequeno spoiler para vocês ficarem de olho, para vocês poderem aprender também um pouco com essa referência que nós temos aqui dentro do nosso conselho, que é o doutor Maurício, que na quarta-feira já vai dar o start dele conosco. E é claro que também o doutor Vinícius, como membro da Câmara Técnica da Cardiorrespiratória, UTI, esse também foi o pontapé dele, né, desse novo projeto da Câmara Técnica, e também teremos eventos presenciais com o doutor Vinícius, com o doutor Igor Seric, né, então se preparem também que nos outros estados, com o doutor Glauciélio, no Tocantins, e com a doutora Railana no Amapá. Então, aguardem também que teremos esses outros momentos. Já deu o spoiler do seu curso enquanto as pessoas vão entrando por aqui, doutor? Então, eu vou ministrar um curso na quarta-feira, né, sobre a avaliação e atendimento de pacientes com fratura de vértebra. Então, eu sou mais da área da ortopedia, da traumato-ortopedia. Então, vai ser um curso teórico-prático, vai acontecer na Faculdade Inspirar, nessa quarta-feira, às 19 horas. Né? Então, é um curso que, infelizmente, já acabaram as vagas, né, Mari? Então, foi super rápido, que nem do Dr. Vinícius também acaba super rápido. E eu vou ter a oportunidade de dar esse pontapé inicial, né, na vertente de traumato-ortopedia, falando sobre fratura de vértebra, mas nós vamos ter eventos aí até fevereiro. Já mostrei um script, né, para a doutora Elinete, para a doutora Mariana, elas já aprovaram o script. Então, fiquem atentos que vai ter muita coisa boa acontecendo no nosso conselho, junto com as câmaras técnicas, e vocês são super bem-vindos para participar conosco. E lembrando que quem fez a inscrição para o curso do doutor Maurício na quarta-feira, não esquecer de levar 1 quilo de alimento para a gente fazer as nossas causas sociais dentro do conselho, por favor. Amanhã, inclusive, vamos entregar os alimentos e os kits de higiene que nós arrecadamos agora em agosto, nos eventos tanto da CBDF quanto do MIT. Amanhã estaremos entregando no Instituto Aster, eu e a doutora Elinete, em nome de todos os profissionais que colaboraram durante esses nossos 2 projetos. E assim sucessivamente os próximos também. Doutor Rafael presente aqui conosco também, o nosso conselheiro do Tocantins. Doutor Rafael, o senhor quer se pronunciar? Só dar boa noite a todos aí, né? Agradecer o empenho. E hoje, na hora do almoço, assim, eu encontrei o Dr. Sandro lá na delegacia. Eu estava conversando com ele, que os próximos eventos presenciais, nós vamos ter que ver em uns locais maiores, né? Porque o curso do Dr. Maurício, em menos de 1 hora e meia, já tinha, assim, finalizado as inscrições. Então, vamos já pensar nessa possibilidade nos auditórios bem assim, maiores, porque, graças a Deus, a demanda, a procura é grande. Que maravilha, que bom, né? O próximo curso presencial do doutor Maurício já está agendado para o dia 3 de outubro,
né? Vai acontecer lá no auditório do próprio Conselho, lá no edifício Rogério Fernandes. Então, também já fiquem de olho que em breve estaremos fazendo as aberturas das inscrições, né? Então, aí vão ser um pouco mais, serão quase 100 vagas para o de outubro. Bom, então acho que a gente pode começar, né? Já são 7h06. A gente já deu aí um minutinho de tolerância e o pessoal vai entrando. Então, doutor Vinícius, mais uma vez, em nome da Comissão de Educação da Fisioterapia do CREFITO 12 e em nome da nossa presidente, da doutora Elinete Braga, a gente agradece novamente essa sua participação, esse seu pontapé inicial dentro dos nossos projetos educacionais do CREFITO 12. Fique à vontade, que a aula é sua. Tá bom? Muito obrigada. Certo, certo, doutora Mari. Então, reforçando aqui, né, obrigada, doutor Maurício, pelas palavras, né? Para mim é uma honra tê-lo aqui, né, também, né, conosco em busca sempre de qualificação. Eu sempre brinco, né, quando eu estou dando aula, que na nossa profissão, área da saúde, não é matemática. Como assim matemática? Raramente vai ter um novo cálculo. Então, quem aprende os cálculos, pronto, vai seguir para o resto, né, da vida. Na saúde, não. Hoje, o que é verdade, amanhã pode ser refutado por um outro estudo, né? Uma nova tecnologia pode, né, surgir com uma proposta melhor e mais econômica e abolir outra. Então, a gente tem que estar sempre se qualificando, que a gente é da área da saúde e é tudo volátil, tudo gira muito, né? Se renova, né? E eu sempre gosto de parabenizar quem tira um tempo, né? Para estar aqui se qualificando, porque nós sabemos que todos nós temos rotinas diferentes, rotinas, para, no caso, alguns é cansativa, outros mais flexível, e nós só vamos ver o valor, quem é da saúde mesmo, né, da sala vermelha UTI, nós só vamos ver o valor desses encontros quando você estiver diante do paciente, tu aplicar o conhecimento que tu vai aprender hoje. Aí tu vai ter ciência que, nossa, aquele esforço que eu fiz após um dia cansativo valeu a pena, tá bom? Então, para quem não estava presente no último encontro, deixa eu me apresentar novamente, tá? Me chamo Vinícius Furtado, sou graduado pela UniESA+, hoje em dia, né? Fiz residência pelo Programa de Urgência e Emergência da UEPA, onde ocorre lá no Hospital Metropolitano, em Ananindeua, e hoje em dia sou também fisioterapeuta da Sala Vermelha do novo pronto-socorro do doutor, né, Roberto Macedo, que fica lá na Augusto Montenegro. Sou preceptor, né, também de fisiohospitalar pela Faculdade FACE e atualmente estou como membro da Câmara Técnica aqui do CREFITA, a gente com essa proposta de qualificação para vocês entregarem. É esse que é o propósito desses dois encontros. Vocês saírem daqui podendo aplicar condutas mais assertivas, com base no que a literatura atual recomenda, tá bom? Então, dando prosseguimento, a gente vamos retomar, né, do tópico do módulo 06, onde nós vamos ver hoje os princípios que regem os dispositivos que nós usamos na assistência para aplicar oxigenoterapia. Então, na aula passada, na segunda-feira passada, a gente aprendeu que o oxigênio é uma terapia medicamentosa. Então, assim como é um medicamento em vários eixos, ele corre risco. Então, nós temos que tirar isso da cabeça, que basta colocar um catetezinho, basta deixar o paciente no O2, que não tem nenhum prejuízo. Primeiro, prejuízo financeiro para o hospital e prejuízo para o paciente. Então, a primeira coisa que eu sempre brinco, né, que eu até comentei no Instagram na última segunda-feira, que ninguém me chama quando a saturação periférica do paciente está em 99%, mas basta cair abaixo de 90%, que é um corre para ali, um corre para cá. Então, nós temos o medo da hipoxemia e a gente normaliza a hiperoxemia. Os dois extremos matam. Os dois extremos pioram o prognóstico do paciente. Então, a gente tem que entender o que há de atual e entregar com pauta nisso, tá bom? Então, quando a gente pensa em princípios, né, a gente tem que buscar, né, lá um pouquinho da história, né? Princípios. Quando foi que o oxigênio que a gente usa, o medicinal, foi descoberto, né? Por esses autores aqui, né, pesquisadores, em 1776. Então, vocês estão percebendo aqui que eles entenderam que a hipoxemia, que é a baixa quantidade de oxigênio,
pode ser revertida quando você oferta uma quantidade de FO2 maior do que 21%, que é o que está na nossa atmosfera. Então, eles perceberam aqui nesse caso, né, de uma paciente que evoluiu com confusão mental, provavelmente pela carbonarcose, ou seja, muito gás carbônico no seu corpo, circulando pelo seu cérebro, Doutor Marcos, o gás carbônico... Opa, doutor Vinícius, só te opa, interrompendo. O slide não está aparecendo. O doutor chegou a não, projetar? não está passando? Não. Tenta Não tá. fazer. Eu vou tentar passar aqui, vocês só me confirmam se está indo, tá? Tá indo? Tá, Tranquilo. tá normal Oi? aqui. Pra mim tá ok. Põe Ah, aí, tá, não. gente. Deve ser aqui então que eu devo ter posto em galeria. Deixa eu ver aqui. Tá bom, então vocês Computador. estão vendo aqui, né? O começo escrito, né? A Kailane falou que sim. Vamos ver Sim, o outro. Ah, tá. Então tá bom, Então, professor. Eu tranquilo, acho que tranquilo. tá, Pode tocar tá então. ok. Obrigado, Valeu, obrigado. desculpe aí. Nada. Então, gente, eles, no caso, verificaram que não, vamos ofertar no caso, o oxigênio para esse paciente aqui que estava com pneumonia, que nós sabemos que a pneumonia nada mais é do que a inflamação na luz alveolar por algum patógeno. Então, piora a troca gasosa, como a gente aprendeu. Aumenta a espessura da membrana alveolo-capilar. Então, o oxigênio ele tem medo de água, ele não é muito dissolúvel no meio aquoso. Por isso que para chegar o O2 no teu músculo, precisa da hemoglobina, que está na hemácia. Então, eles perceberam que, nossa, esse paciente está em desconforto respiratório, confusão mental por baixa quantidade de oxigênio e alta quantidade de gás carbônico. Vamos ofertar oxigênio para ela por 2 dias. Eles perceberam que foi suficiente para reverter o quadro de confusão mental e de hipoxemia. Mas por que que reverteu? Porque ganhou tempo. Então, em 2 dias entraram com medicação, o próprio corpo, o sistema imunológico ainda conseguiu combater a bactéria. Então, o oxigênio foi suporte para poder o próprio corpo vencer esta bactéria. Então, com base nisso, já fica claro quando que nós vamos usar, no caso, o oxigênio. Para pacientes que não conseguem, pelas vias fisiológicas, manter a sua saturação periférica alvo de oxigênio. Agora que todos que estão aqui, né, presentes, se for colocar um oxímetro no seu dedo, a saturação vai dar 99, 100%. Mas por quê? Porque o teu sistema cardiopulmonar está tudo certo, sem distúrbio. Compreenderam? Então, quando você não consegue, pelas vias fisiológicas, manter essa oxigenação, você vai ter o suporte da oxigenoterapia, tá bom? Então, ela é a primeira conduta quando o paciente chega na sala vermelha, na UTI. Tu coloca o oxímetro no dedo, né, do paciente, tu visualiza que ele está com desconforto respiratório, que é uma forma de compensar a hipoxemia. Então, eu vou aumentar a frequência respiratória, eu vou aumentar o meu esforço respiratório para eu tentar colocar mais volume corrente e, consequentemente, mais oxigênio para o meu pulmão, para eu manter a minha faixa alvo de saturação. É por isso que o paciente entra em desconforto, porque ele tenta aumentar a sua ventilação. Tudo é compensação, gente. Tudo é compensação. O corpo vai sempre tentar compensar quando há déficit de algum, no caso, nutriente, quando há déficit, por exemplo, né, de algum sistema. Sempre vai ter alguma compensação. Se tratando de hipoxemia, é aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória e aumento do trabalho muscular. São meios de compensar essa baixa quantidade de O2 no corpo, de aumentar essa quantidade de O2 que está baixa no corpo, tá bom? Então, passar aqui, vamos lá. Então, a gente tem que relembrar, né? Porque uma vez eu sempre brinco, né? Que, nossa, se não fosse, eu estava ouvindo, né, uma vez, se não fosse, no caso, o oxigênio na nossa atmosfera, a gente estaria tudo morto. Verdade. O oxigênio é o gás mais abundante da nossa atmosfera. Não é verdade. O gás mais abundante que tem no ar ambiente é o nitrogênio. O oxigênio está em 21% e os demais gases são poucos gases e compõem o restante da nossa atmosfera. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que quando você inspira, você não inspira somente o oxigênio. E melhor,
o nitrogênio, juntamente com o líquido surfactante que está lá no interior dos alvéolos, auxilia na manutenção dos alvéolos abertos no final da expiração. Então, nós chamamos de atelectasia de desnitrogenação, quando o paciente recebe muito oxigênio por tempo prolongado, e com isso você tira o nitrogênio da luz alveolar e fica só oxigênio. Então, você tira o suporte de abertura que o nitrogênio promove para manter o teu alvéolo aberto. Então, o nitrogênio ele é fundamental, juntamente com os surfactantes, para manter o teu alvéolo aberto no final da expiração, tá bom? Então, se tu coloca muito oxigênio, tu tira o espaço do nitrogênio. É por isso que você não deve achar normal ofertar muito oxigênio para o teu paciente que tem efeitos deletérios, tá bom? Nós temos que relembrar da lei de Fick. Essa lei, ela rege o que envolve de troca da gasosa. No nosso encontro passado, eu falei que no teu corpo, no corpo de qualquer animal, ser humano, só há movimento se tiver diferença de pressão. Exemplo, aqui está, né, o teu coração. Por que sai líquido, que é o sangue, do teu coração para toda a vasculatura? Porque quando o teu coração, né, contrai, a pressão aqui dentro está maior do que a pressão nos vasos. Então, por isso que o líquido flui, que é o sangue. Se fosse a mesma depressão dentro do coração durante uma contração e a mesma pressão de resistência na vasculatura, não ia ter fluxo, não ia ter movimentação de sangue. No pulmão funciona da mesma forma. Então, quando você inspira, você aumenta a quantidade de moléculas de oxigênio dentro do alvéolo. Então, dentro do alvéolo tem maior quantidade de moléculas, em comparação ao capilar. Então, essa diferença de pressão que gera a troca gasosa, a transferência de oxigênio do ar aqui, né, do alvéolo para o capilar. Se tiver a mesma quantidade, não teria troca na gasosa. Então, tudo que envolve movimento de gases no teu corpo, no teu pulmão e de sangue, né, movimento de sangue, é por diferença de pressão. Se não tiver uma diferença, não tem movimentação, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que tem que estar na nossa mente. A lei de Fick, ela explica o seguinte, que é ela que explica a troca gasosa na luz alveolar. Ela que determina, ó. Essa lei diz que a quantidade de gás transferida é diretamente proporcional à área de troca. Então, quanto maior a área de troca, né, gasosa, maior é a transferência de um gás, tá? A diferença de pressão do gás entre as duas regiões. Então, quanto maior a área de troca e maior a diferença de pressão de gases entre uma região e outra, vai potencializar essa hematose. Bom? E olha aqui, olha, do gás, né, entre as duas regiões e a solubilidade do gás. Ou seja, tem a área de troca, que é maior, tem a diferença de pressão e quão solúvel esse gás é ao passar pela membrana alvéolar capilar. Quão pesado ele é. Então, o gás que é menos pesado, ele vai passar com mais facilidade. O gás que é mais pesado, ele vai passar como? Com maior dificuldade. Bom? E inversamente proporcional à espessura da membrana, que foi o que a gente demonstrou na aula passada. Então, no caso, esse tópico aqui, ó, explica tudo por que o paciente, por exemplo, com pneumonia, entra em desconforto. Tá aqui o alvéolo normal, pegou uma pneumonia, encharcou o alvéolo de líquidos, encheu de líquido aqui, o que não é para ter líquido em demasia, nesse volume. O que aconteceu? Aumentou a espessura da barreira alvéolo-capilar. Então, olha aqui, olha, a troca gasosa é inversamente proporcional à espessura da membrana. Então, quanto maior for, né, a quantidade de líquido dentro dos alvéolos, mais comprometimento, né, tiver a nível pulmonar de líquido, no caso da pneumonia, no caso da edema agudo de pulmão, pior vai ser a troca gasosa. E isso explica o porquê que o paciente entra em situações de hipoxemia, porque o oxigênio ele é pouco solúvel em meio aquoso. Ele não se dá bem no meio aquoso, é por isso que ele é transportado pela hemoglobina. E está escrito lá no livro de
o ERT, que eu cheguei a falar, né, na aula passada, que o gás carbônico ele é 20 vezes mais solúvel do que no caso, o oxigênio. Ou seja, o gás carbônico tem 20 vezes mais facilidade para passar pela membrana alvéolo capilar do que o oxigênio. Por quê? Porque a sua solubilidade é menor, ou seja, ele tem um peso, né, molecular menor. Para a gente, né, compreender, é como se o oxigênio pesasse 10 quilos, por exemplo, e o gás carbônico pesasse só 2 quilos. Qual vai passar com maior facilidade? O gás carbônico, que pesa menos, o peso molecular é menor. É por isso que em várias, né, patologias você verifica o paciente com uma hipoxemia, mas com um gás carbônico lá embaixo, porque ele hiperventila, né? Então ele está hipoxêmico, porque não está entrando oxigênio, porque ele não é tão solúvel. Só que tu olha a gasometria, está lá o gás carbônico lá embaixo, em decorrência da hiperventilação. Por quê? Aí tu já associa, ele não está retendo gás carbônico, porque o gás carbônico é 20 vezes mais solúvel, ou seja, passa com maior facilidade pela membrana alvéolo capilar. Então, isso não explica, a fisiologia explica tudo, tá bom? Lei de Fick não explica como é que ocorre a troca da gasosa e os seus componentes, tá bom? E aqui, princípios da oxigenoterapia. É muito simples. Ó, lembra que eu falei? Você inspira aqui, olha, cerca de 150 milímetros de mercúrio de oxigênio. Só que não vai chegar tudo isso no teu alvéolo, porque tem espaço morto anatômico. Então, o volume que tu inspira não chega todo no teu alvéolo, fica na tua traqueia, né? Enfim, no ramo que é, digamos que proposto apenas para a condução. Então, vai chegar mesmo no teu alvéolo 100 milímetros de mercúrio de quantidade de oxigênio. E eu já demonstrei, né? Então, aqui tem maior quantidade, aqui tem menor quantidade, pronto. Ocorre a troca da gasosa por diferença de pressão. Quando chega aqui, olha, no ponto de equilíbrio, ou seja, mesma quantidade de moléculas de O2 na luz alveolar e mesma quantidade de molécula de O2 no capilar, pronto. Para a troca da gasosa e começa a exalação. Bom, isso esse é, digamos que exemplo aqui, em ar ambiente. Olha por aqui o paciente sobre oxigenoterapia. Tu vai aumentar a pressão de oxigênio dentro do alvéolo. Então, aqui, olha, ele está inspirando 200 milímetros de mercúrio, né, de moléculas de oxigênio, vai chegar lá na luz alveolar 150, porque mais da metade, né, digamos que uma certa porcentagem fica na árvore traqueobrônquica, chegou agora a 150, ou seja, tu aumentou mais ainda a diferença de pressão. Então, aqui agora tem maior quantidade de moléculas de oxigênio, né, do que aqui antes de entrar no caso, a oxigenoterapia. Então, ora, se tem maior quantidade de moléculas de oxigênio, a troca gasosa vai ser mais potencializada, porque vocês viram lá na lei de Fick que quanto maior a diferença de pressão, maior é a troca gasosa. Então é isso. Então é por isso, né, que o paciente chega lá na tua emergência, né, digamos que hipoxêmico, uma saturação 85, aí tu coloca um catéter, aí sobe para 96. Por que no caso ocorreu isso, né? Subiu para 96 e tu conseguiu corrigir a hipoxemia? Diferença de pressão aumentou. Agora tem maior quantidade de moléculas de oxigênio no alvéolo, tem maior pressão. Então a troca gasosa vai ser potencializada. Deu para entender isso? Então, no caso, a oxigenoterapia tem a proposta de ofertar FO2, fração inspirada de oxigênio, acima de 21%, que é o que está no ar ambiente. Então, colocou o paciente em oxigenoterapia, tu já sabe que tu estás ofertando uma quantidade maior do que 21% de fração inspirada de oxigênio. Tá bom? Então, aqui a gente já entra na parte dos dispositivos e de suas configurações. A gente, né, divide os dispositivos de oxigenoterapia em baixo fluxo e alto fluxo. Então, baixo fluxo é aquele dispositivo que não vai colocar tanto fluxo, por exemplo, básico, né, no rosto do paciente. Então, é um fluxo inspiratório que não vai ser maior do que o próprio fluxo inspiratório do paciente. Então, é como se eu tivesse aqui, olha,
inspirando a 15 litros por minuto, e o meu dispositivo, sei lá, né, ofertasse apenas 6 litros por minuto, abaixo do meu fluxo inspiratório tradicional, ou seja, fisiológico. Então, é por isso aqui, olha, fluxo inspiratório. Os dispositivos de baixo fluxo também aqui, olha, eles não vão suplantar a demanda de fluxo do paciente, mas eles vão colocar maior pressão alveolar de oxigênio. E nós temos o de alto fluxo, que aqui já vai estar maior do que o fluxo fisiológico do paciente. Então, paciente que tem demanda de fluxo aumentado. Aí tu coloca o quê? Um dispositivo que oferte um fluxo acima do fluxo fisiológico, ou seja, né, do fluxo inspiratório fisiológico. Então, ele sim que é determinante, né, para alto fluxo. Então, muita gente confunde. Qual é de baixo fluxo? Alto fluxo. Quando usar um, quando usar outro? É muito simples. Baixo fluxo é para hipoxemias praticamente leves, sem demanda de fluxo. Alto fluxo, tu vai conseguir ofertar grandes quantidades de FO2, mas também grandes quantidades de fluxo. Então, tu vai suprir a demanda de fluxo do paciente, tá bom? Então, é muito simples. Na baixo fluxo, tu consegue ofertar somente, né, maior quantidade de oxigênio, mas não tanto fluxo. Então, ele vai roubar fluxo do ar ambiente, vai misturar fluxo do ar ambiente. No alto fluxo, tu consegue fornecer, no caso, os dois, muito fluxo e muito oxigênio, tá bom? Então, essa que é basicamente a diferença, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, vamos ler que é bastante interessante aqui na explicação desse gráfico aqui, olha. O que determina a fração inspirada de O2, se é fixa ou variável, é o tipo de sistema utilizado, se é baixo fluxo ou alto fluxo, né? No gráfico A aqui, olha, observa-se que em um sistema de baixo fluxo, a FO2 será variável, ou seja, tu não sabe, tu não consegue determinar quanto de FO2 exatamente tu estás ofertando para o paciente. Então, mas tu consegue estimar, varia em torno disso e daquilo, tá bom? Olha aqui, né? É variável, né? Pois o sistema não fornece fluxo suficiente para suprir a demanda do paciente. Então, ele acaba inspirando também do ar ambiente. Então, ele vai misturar a quantidade de O2 do ar ambiente e a quantidade de O2 que está vindo do sistema de oxigenoterapia. Dessa forma, a FO2 fornecida pelo sistema será diluída com ar ambiente. Então, é por isso que tu não consegue determinar qual é a FO2 precisa nos sistemas de baixo fluxo, variando de acordo com a demanda do paciente a cada ciclo respiratório. Olha aí, esses sistemas oferecem fluxos inspiratórios inferiores a 60 litros por minuto. Então, baixo fluxo são sistemas que não ofertam um fluxo maior do que 60 litros por minuto. Já no B aqui, olha, para que a FO2 seja fixa, é necessário que seja fornecido um fluxo maior do que a demanda do paciente. Se for baixo fluxo, o paciente vai roubar oxigênio do ar ambiente e esse oxigênio vai se misturar com o oxigênio que está sendo fornecido pelo sistema de baixo fluxo de oxigenoterapia. Tu não vai saber determinar quanto de fluxo, no caso O2, exatamente você está ofertando. No de alto fluxo, como ele supre a demanda de fluxo, o paciente não consegue roubar oxigênio e fluxo do ar ambiente. Deu para entender isso? Só responda um ok para mim no chat. Essa parte é importantíssima. Deu para entender o que é baixo fluxo, sistemas de baixo fluxo e alto fluxo? Deu para entender isso, gente? Simplesinho. Sim, né? Perfeito, então. Para a gente passar para o próximo, então, no caso, slide, para não ter dúvida. Baixo fluxo, tu consegue ofertar muita quantidade de moléculas de oxigênio, mas não fluxo. Então, o paciente vai roubar também do ar ambiente. Alto fluxo, tu consegue ofertar um fluxo alto, acima do fluxo inspiratório do paciente e também muita F2, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, quem já trabalha ou já fez estágio hospitalar, tu vai ver lá na régua, que é aquela parte que fica bem atrás do leito do paciente, esse dispositivo aqui que fica acoplado lá, e bem aqui você coloca um copo, que nós chamamos de fluxômetro. Então, muita gente, esse é o principal erro, muita gente acredita que só porque está colocando a bolinha, que é essa bolinha aqui de metal, essa esfera, em 15 litros, é alto fluxo.
Não é alto fluxo. Pacientes em crises de demanda respiratória chegam, pessoal, já chegam em até 40, em até 70 litros por minuto de demanda de fluxo. Então, nunca que isso aqui que vai determinar se é baixo fluxo ou alto fluxo. Isso aqui não determina nada. Entendam isso, que quando tu aumenta, a bolinha está subindo, eu estou aumentando o fluxo, está sendo alto fluxo. Não é este dispositivo que determina, é o dispositivo que tu estás acoplando no paciente, porque dentro dele tem mecanismos que vão acelerar o fluxo. Não é isso aqui. Então, muita gente acha que só porque a bolinha está aqui no 15 já é alto fluxo. Não se engane, tá bom? Isso aqui é o fluxômetro. É como a gente fala aqui, olha. O que determina a classificação entre alto e baixo fluxo é o fluxo total fornecido pelo sistema, e não aquele ajustado no fluxômetro, tá bom? Então, olha aqui. Entrando já na parte dos dispositivos, ó. Esse aqui é o mais usado em qualquer situação, praticamente. Só que ele é mais usado em hipoxemias leves. Então, por exemplo, bora pegar aqui para a prática. É aquela paciente idosa que chega lá com uma tosse produtiva e refere que está com falta de ar. Meu filho, eu estou sentada aqui, mas eu estou me sentindo cansada. Aí tu coloca, no caso, o oxímetro aqui no dedo dela, lá na emergência. Aí tu vê lá, saturação 86, 80. Aí tu pega o teu esteto, ausculta a paciente com muitos estertores crepitantes. Bora relembrar, né? O soro pulmonar que demonstra estertor crepitante está atrelado com edema na luz alveolar. Então, opa, pneumonia, está com febre há 4 dias, com dessaturação, refere cansaço, estertor crepitante, tosse produtiva com expectoração muco-purulenta. Beleza. Aí faz mais exames para poder determinar a pneumonia. Aí tu vai colocar o cateter nela. Aí, por exemplo, de 80% de saturação em ar ambiente, você agora verificou que chegou em 96. A gente já viu na aula passada que no máximo é 96 para pacientes clínicos, né? Ou seja, 92, 96 para clínicos, e para pacientes que têm, por exemplo, DPOC, uma hipercapnia crônica, é de 88% a 92%. É mais baixo o alvo para eles de saturação. Pronto, você ajustou o fluxo de 4 litros por minuto lá e atingiu o alvo de saturação. A paciente refere que melhorou do cansaço. Por que melhorou? Porque agora os músculos respiratórios estão recebendo uma quantidade adequada de oxigênio. Só que não melhorou. Então, de 80 subiu para 90. E tu, como não sabe que cada dispositivo tem o seu limite de fluxo ajustável, porque vai gerar eventos adversos, de 6 litros, de 4 litros, você colocou 10 litros lá no fluxômetro, a bolinha em 10. Está errado. Esse dispositivo, ele permite que tu coloque até 6 litros por minuto. Mas por que, Vinícius? Porque passando desse valor, tu vai causar ressecamento das narinas, das vias aéreas. O paciente pode sangrar. Então, eu, Vinícius, já peguei paciente vindo do interior regulado. Quando chegou para a gente, estava lá em 15 litros no fluxômetro e o paciente com cateter. Quando a gente ia tirar o cateter, vinha sangue. E aí? É errado. Usando um dispositivo de maneira errada, tiramos sangue, né, caindo. Então, entenda, esse dispositivo aqui, que é o mais comum, é até 6 litros e não precisa de umidificação. Olha, eu estou colocando aqui 6 litros e a saturação continua abaixo, continua 90, 91. Tu vai mudar de dispositivo que oferte um fluxo maior e uma FO2 maior, porque olha aqui, olha, a FO2 estimada varia de 24% a 40%. Ou seja, é só até aqui que tu vai conseguir fornecer uma quantidade de oxigênio. Se até 40% que a gente fala que é os 6 litros, não está aumentando a saturação, tu tem que mudar para um outro dispositivo que oferte maior quantidade de oxigênio e maior quantidade de fluxo. Então, gente, não está errado. Você colocar mais do que 6 litros por minuto nesse dispositivo, além de ser desconfortável para o paciente, um fluxo muito rápido, vai ressecar.
e pode evoluir, como eu tive já no caso acesso a casos assim, com sangramento conforme o tempo de uso, tá bom? Então, a 6 litros por minuto é o máximo. E quanto que esse dispositivo oferta acima de 21%? Até aproximadamente. Por que que eu falo aproximadamente? Porque é baixo fluxo. Então, ele vai roubar do ar ambiente, ou no caso O2, vai roubar daqui, vai misturar. Então, é estimado. Então, aproximadamente entre 24% a 40% de FO2 que tu oferta por esse dispositivo. Baixo fluxo, você não consegue determinar a FO2 exata. Não se esqueçam disso, tá bom? Risco pior. Lembra, o maior risco são dois. Desconforto do paciente. Ah, meu filho tá coçando muito aqui. Tá entrando muito rápido o ar. Por quê? Fluxo maior do que é o recomendável pelo próprio fabricante, tá bom? E nós temos a máscara tipo tenda, que aqui tu já pode ofertar um fluxo maior, de 6 a 15 litros. Então, aqui vai ofertar uma FO2 também aproximadamente de 21% a 40%. Porque aqui, ó, você está vendo que é exposto. Então, o paciente vai roubar, com toda certeza, um fluxo de oxigênio do ar ambiente. Entendeu? Então, por exemplo, qual é o risco daqui? Ó? Aí tu vai ver também, já vi muito. Paciente com uma máscara desse tipo e um fluxo de 3 litros por minuto. Qual é o risco, gente? 3 litros por minuto, sendo que o fabricante sugere acima de 6 litros ou 6 litros. O paciente vai ficar sufocado, gente. Olha aqui essa máscara. Ele vai ficar sufocado, porque o fluxo de 3 litros não consegue gerar um fluxo adequado e ele vai ficar com dessaturação. Cadê o fluxo? Eu estou sendo sufocado. Entendeu, gente? Então, nesse caso aqui, olha, tu colocou lá no catéter na nossa paciente fictícia. 6 litros é um teto. Ainda está dessaturando. Eu vou colocar, então, outro dispositivo. Qual? A máscara tipo teto. Vai escalonando para um que consegue ofertar maior fluxo. Então, tu vai pode ir 6 para 10 agora, até 15 pode. Sabendo que a FO2 vai variar de 21% a 40%. Deu para entender isso? Então, cada dispositivo desse aqui, pessoal, tem um valor inferior e superior para ser ajustado no fluxômetro. Não é de qualquer forma. Não, eu gosto de número ímpar e outro gosta de número par. Não é assim que funciona. Cada fabricante estipula um número, no caso exato, para ser colocado, tá? Então, por exemplo, isso aqui eu já falei, e como falei aqui, olha, o risco principal é reinalar gás carbônico por sufocamento. Vai sufocar o paciente porque não tem fluxo e nem O2 chegando, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui também, né, a máscara facial simples, que é muito, né, utilizado, e o fluxo que se recomenda nela é de 5 a 10 litros por minuto. Ela aqui, olha, já consegue ofertar uma FO2 maior do que 40% nos outros que tu viste, né? Então, é de 35% a 60%. Ou seja, se com aqueles dois dispositivos lá você não está conseguindo aumentar a saturação do paciente, tu passa para um que consegue ofertar maior quantidade de FO2. É muito simples a matemática. Se eu sei que esse dispositivo chega até aqui de FO2, eu vou pegar um outro que oferte uma quantidade maior para tentar corrigir essa dessaturação. É nessa linha de raciocínio. E segue o mesmo princípio da máscara tipo tenda. Fluxos abaixo de 5 litros por minuto pode sufocar o paciente. Ah, mas aqui tem orifício, ele vai conseguir roubar também o fluxo do ar ambiente e não vai saturar, mas ele vai estar sufocado dessa forma, porque agora ele vai estar respirando apenas por esses orifícios bem aqui que são pequenos, porque tu colocaste, né, um fluxo menor. Então, literalmente, não vai estar chegando o fluxo adequado e ele vai ficar mais desconfortável. Eu sempre conto uma coisa, né, para vocês, né? Muitos pacientes, pessoal, mas muitos, assim, né, você não faz ideia, são intubados porque o gerenciamento das medidas não invasivas são feitas de maneira errada, entendeu? Então, o paciente chega lá dessaturando, hipoxêmico, com desconforto respiratório. Aí tu ajusta o fluxo errado. Aí tu não coloca uma fração, né, aspirada de O2 adequada. Ah, o paciente piorou, vamos entubar. Claro que ele piorou. Primeiro porque ele já chegou lá, né, hipoxêmico. Tu errou lá na máscara.
colocou uma máscara e ajustou o fluxo errado. Tu sufocou, ele já está sufocado com falta de ar. Aí tu ajusta um dispositivo errado. Pronto, tu agora facilitou para ele ser entubado. Então acredita, existe muito isso, tá bom, gente? Então é por isso que isso aqui, principalmente quem trabalha em emergência, UTI, é muito importante, né, saber tudo isso. Até quanto de FO2 esse dispositivo pode ofertar, quanto de fluxo mínimo e máximo eu posso ofertar nele, eu posso ajustar nele, tá bom? E nós temos aqui a máscara de traqueostomia, que é mais usado, claramente, né, para fornecer oxigenoterapia para os pacientes traqueostomizados que ainda não conseguem manter a sua oxigenação em ar ambiente. Então, mesma coisa, olha, vai de 5 a 15 litros. Menor que isso pode gerar retenção de gás carbônico. Apesar de bem aqui na ponta ter, né, um orifício onde serve para exalação, para o ar sair. Só que abaixo disso, o paciente também pode se sufocar, reinalar gás carbônico e tu vai piorar a condição respiratória do teu paciente. E aqui você consegue ofertar até 50% de FO2, tá bom? E nós temos a máscara que foi muito utilizada no COVID, a não reinalante e a reinalante parcial. Essa aqui, olha, é a máscara com reservatório de reinalação parcial. Então, né, o paciente ainda vai conseguir roubar ar, né, FO2, o fluxo do ar ambiente. Por quê? As válvulas aqui, olha, não vão estar fechadas como vão estar na máscara não reinalante. Então, essa aqui, o nome dela é máscara com reservatório de reinalação parcial, porque aqui ainda vai ter orifícios que vão permitir que o paciente roube fluxo, roube oxigênio do ar ambiente. Então, essa máscara aqui, a não reinalante parcial, tu pode ajustar um fluxo de 6 a 10 litros por minuto, que vai girar em torno de uma FO2 de 40 a 80, né, por cento. Agora, já nessa aqui, olha, máscara com reservatório não reinalante, você visualiza os orifícios como? Fechada. Então, essa aqui é a mais perigosa de todas. Essa aqui, quando mal ajustado o fluxo, faz com que o paciente seja intubado. Isso eu afirmo para vocês. Essa é a mais perigosa de todas. Por quê? Aqui, ó. Para a manutenção da bolsa reservatório cheia, é um fluxo que se recomenda de 10 a 15 litros. Então, está aqui o fluxômetro, como a gente viu lá. Então, valores abaixo disso aqui de 10, o paciente vai ficar sufocado. Por que sufocado? Os orifícios estão como? Fechados. De onde é que vem o oxigênio para ele inspirar? Da bolsa. Só que a bolsa está colabada, está com pouco fluxo. E aí, da onde é que vem agora, no caso, o oxigênio? Não vem de canto nenhum. Então ele vai começar, meu Deus, eu tô sufocando. É como se tu pegasse o paciente, literalmente te colocasse um saco na cabeça dele e sufocasse ele. Porque essas válvulas aqui, olha, elas só vão abrir na expiração. Então elas só vão abrir na exalação, que é para poder o volume sair. Na inspiração, elas fecham. Então, esse dispositivo é o mais perigoso de todos quando mal manuseado. Bom, então você consegue ofertar uma alta F2, olha aqui, ó, de 60 a 95%. Então, vamos lá, tu colocou o catéter, continua desaturando com 6 litros por minuto, não posso aumentar. Eu vou colocar agora a máscara facial simples, que é de 5 a 15 litros. Ela oferta uma F2 até de 50%, ainda continua desaturando. Qual é a tua próxima opção? Essa máscara não inalante, porque ela oferta uma FO2 de até 95%. Entendeu? Só que tu não pode colocar um fluxo menor do que 10 litros minutos. Não, tu vai sufocar o paciente. Isso é extremamente importante, porque essa bolsa aqui, reservatório, vocês vão ver aqui, ela deve estar cheia, cheia. Eu trouxe um caso aqui da minha prática clínica. Cadê? Olha aqui, ó. Errado, tá? Ó, seca, seca, tá? Essa aqui é de reinalação parcial, né? Tu não vê aqui, né, os orifícios, né, fechados. Mas bora supor que é não reinalante, tá tudo aqui fechado. E a bolsa tá seca. De onde é que vem o oxigênio pro teu paciente? De canto nenhum. Ele vai morrer sufocado.
Então, olha aqui no paciente da minha prática clínica, olha aqui, tudo fechado, demonstrando que é uma não reinalante. E olha a bolsa como tá, olha, cheia. Então, quando a paciente inspirar, o oxigênio que está retido, acumulado aqui na bolsa, vai entrar nos pulmões da paciente. Então, é bem por aqui, por essa mangueirinha, que é que nós chamamos de seringa, que a bolsa vai ser cheia. Entendeu? Isso aqui está acoplado lá no fluxômetro, na régua do paciente. Entendeu? Então, se deixar a bolsa aqui, olha, seca, ela vai colabar durante a inspiração, que vai sufocar o paciente, ele vai precisar ser entubado. Porque você desconhece como é que deve funcionar esse mecanismo. Essa máscara aqui, esse dispositivo, só deve ser usado em quadros de hipoxemia grave. Não existe colocar o paciente com essa máscara aqui e ajustar um fluxo de 6 litros por minuto, 8 litros por minuto. Vai sufocar o paciente. A bolsa tem que estar cheia. E ela fica cheia aproximadamente com essa quantidade de fluxo aqui, olha, de 10 a 15 litros. Aqui, ó, de 10 a 15 litros. Então, esse artigo aqui, na imagem que eu trouxe, ele já explica como é que funciona a bolsa. Então, bora ler aqui, olha. As válvulas funcionam, válvula nisso aqui, tá? Da seguinte maneira, olha, quando o paciente inspira, a válvula entre a máscara e a bolsa se abre e as válvulas laterais se fecham, tá? Permitindo que ele inspire apenas o O2 que está dentro da máscara e da bolsa reservatória. Quando o paciente expira, a válvula entre a máscara e a bolsa se fecha. Então, uma válvula que tem bem aqui se fecha e não vai entrar gás carbônico expirado na bolsa. Olha aqui, ó. Quando o paciente expira, né, a válvula entra para impedindo o gás carbônico de ocupar o reservatório. Enquanto as válvulas laterais, essas aqui, olha, se abrem para a exalação. Então, é um dispositivo fechado. Quando inspira, vem O2 da bolsa. Quando exala, fecha a válvula entre a máscara e a bolsa e abre as laterais, válvulas laterais para exalar. Então, tem que ter um fluxo adequado, senão o paciente morre sufocado, vai ser entubado porque tu vai falar, não, ele piorou, olha, nem com a não renalante deu certo, ele está muito ruim, o quadro dele é pulmonar. Não, não foi isso, foi você que não ajustou corretamente, piorou o desconforto respiratório do paciente, tá bom? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tudo certo? Sim, Sim, né? Só me confirme aí, tá? Quem tiver dúvidas, vão colocando aí, tá? Então, aqui, só para a gente passar para o próximo dispositivo, a diferença entre a não reinalante e a reinalante é muito simples. Olha aqui, olha. Reinalação parcial. Então, os orifícios vão estar abertos. É a mesma máscara. O que vai diferenciar é que o paciente vai conseguir roubar do ar ambiente fluxo e FO2, porque aqui não vai estar fechado. Agora, já sem reinalação, vai estar fechadinho aqui por dois orifícios, por duas válvulas. Essa que é a diferença, é o mesmo dispositivo, tá bom? Então vamos lá, olha aqui, já mostrei. Nós temos agora, a gente já encerra os de baixo fluxo. Por que baixo fluxo? Porque não consegue entregar um fluxo maior do que o fisiológico do paciente. Agora vamos entrar nos de alto fluxo. Bom, essa aqui é a máscara de Venturi. Bom, então aqui, olha, o sistema da máscara de Venturi é composto de uma máscara, né, facial simples, é uma válvula, né, chamada válvula de Venturi. Olha aqui, olha, existem, gente, 6 válvulas. Então, isso aqui são válvulas, dependendo de cada fabricante, tá? E cada cor dessa é diferente. Então, vocês estão percebendo bem aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor aqui para frente. E cada válvula dessa vai te falar quanto de fluxo tu vai ajustar no fluxômetro e quanto de FO2 exatamente tu vai estar fornecendo para o paciente. Bora lá, bora pegar aqui na que dá para bem aqui, olha. 40% de FO2 a um fluxo de 10 litros por minuto. Deixa eu ver aqui, olha. Aqui, 28% de FO2 a um fluxo de 8 litros por minuto. Então, tu vai colocar lá 8 litros por minuto, o dispositivo vai aumentar o fluxo, né? E tu vai saber quanto de FO2 exatamente tu estás ofertando para o teu paciente. Mas peraí, Vinícius, tu falaste
que eu estou colocando lá 15 litros, 8 litros, mas não é alto fluxo. Por que que se torna, no caso, alto fluxo? Já que lá no fluxômetro eu estou colocando 8, 10 litros. Lembra que eu falei? Não é o fluxômetro que determina se o dispositivo é de alto fluxo ou baixo fluxo. É o mecanismo do dispositivo. Então, por que que a Venturi é alto fluxo? Mesmo eu ajustando 8, 10 litros por minuto lá no fluxômetro, por conta desse dispositivo de válvulas internas. Então, cada válvula dessa aqui tem um orifício que vai acelerar o fluxo quando ele passar por por esse, no caso, no caso do orifício, né? Então assim, né, quanto maior o orifício, maior vai ser o fluxo. E quanto menor o orifício, menor vai ser o fluxo e menor vai ser a FO2. Então, muito simples, olha aqui, ó. Você vai ter aqui os fluxos sendo indicado e quanto de FO2 vai estar fornecendo para o paciente. O fluxo mínimo é 24% e o máximo é 50%. Então, olha, dessa cor azul aqui, tu vai colocar lá no fluxômetro um fluxo de 3 litros. Vai estar ofertando uma fração inspirada de oxigênio de 24%. Mas tu quer lá o paciente está com demanda de fluxo muito elevada, está hipoxêmico. Então, tu vai colocar lá 15 litros se tu pegar a peça laranjada e vai estar ofertando aproximadamente 50% de FO2. Mas, Vinícius, aqui está falando, né, também para eu colocar lá 15 litros, só que está, digamos que ofertando uma FO2 menor. Por quê? Por conta do orifício aqui, ó, que é menor. Então, o orifício é menor, vai impedir a entrega igualitária, igualmente aqui na válvula laranjada. Então, é por isso que esse dispositivo é de alto fluxo, porque quando o ar passa por ele, ele acelera o fluxo. Então, olha aqui, ó, é obedecendo essa lei aqui, ó, tá bom? Que é o princípio de Bernoulli, que afirma, né, o seguinte, olha aqui, ó, quando um fluxo de um gás, de um líquido, passa por uma região de menor pressão, tem a sua aceleração de velocidade. Então, o fluxo lá do fluxômetro sai numa velocidade, por exemplo, de 30 quilômetros. Quando passa por esse orifício bem aqui, ele passa para 100 quilômetros. Então, é por isso que tu vai ver, quando tu colocar no paciente, um fluxo muito alto. Realmente, né, tu dá para ti, no caso, ouvir. Tipo assim, né, soprando mesmo, sabe? Porque está passando ar por esse orifício, está acelerando. Então, por isso que é de alto fluxo, porque o fluxo ofertado é acima da demanda do fluxo do paciente. Deu para entender isso? Que o que determina alto fluxo e baixo fluxo não é quanto tu vai colocar lá no fluxômetro, é o dispositivo e o seu mecanismo. A Venturi, gente, deu para comprar, né, compreender? Tudo certo, a Venturi? Sim, 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 sim. Sim, sim, beleza. Então tá. Então vocês estão percebendo que cada dispositivo desse tem suas características, baixo fluxo e alto fluxo. Então já pensa aí qual paciente vai se beneficiar melhor de um dispositivo de baixo e alto fluxo. Esse que é o raciocínio. Então bora lá. Prosseguindo aqui, né? Eu já demonstrei que aumenta o fluxo aqui quando passa pela zona menor, né? E o mais interessante, que é que muita gente tem dúvida, que é que sempre eu falo isso, olha, a FO2 não é alterada quando se aumenta o fluxo, ou seja, eu peguei aqui a válvula branquinha, beleza? Beleza, né? Tá lá na válvula falando que tu tem que colocar 8 litros por minuto, beleza? Beleza. Só que tu colocou 15 litros lá no fluxômetro com a ideia que tu está aumentando a FO2. Não tá. Tu está aumentando o fluxo, mas não a FO2. Porque a válvula interna está calibrada para ofertar somente 31%. Então, muita gente acha, meu Deus, eu estou aqui na Venturi, pá, eu vou aumentar o fluxo aqui para aumentar a FO2. O que aumenta a FO2 é tu trocar a válvula por uma que realmente entrega a FO2 que tu deseja. Tá bom? Alguém falou aqui no chat? Deixa eu ver. Ah, tá. Sim, né? Então, não é lá quanto de fluxo que tu oferta, é quanto está sendo determinado no dispositivo que tu vai ler. Tu vai conseguir ler, tá?
Mas, Vinícius, eu posso colocar a válvula aqui branquinha, que é 31%, e colocar um fluxo de 15? Pode. Quando você quer entregar mais fluxo para o paciente, uma FO2 calibrada, concentrada, entendeu? Então, tu pode chegar até 15 litros, mas com a ideia de aumentar o fluxo entregue ao paciente, mas não a FO2. Ah, eu vou aumentar aqui para aumentar a quantidade de oxigênio que ele vai inspirar. Não vai acontecer isso. Fluxo, para ele ficar mais confortável, porque ele está com uma demanda respiratória elevada, beleza, vai conseguir. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos a cânula nasal de alto fluxo. Não é em todos os serviços que tem, tá bom? Então, ela é um dispositivo essencial em doenças hipoxêmicas que cursam, né, com edema agudo de pulmão, edema alveolar. Então, a cânula nasal de alto fluxo é um sistema de administração de O2. Olha aí, gente, que possibilita o fornecimento de O2 aquecido e umidificado, com uma FO2 que vai variar de 21 a 100% e vai ofertar fluxo de até 60 litros por minuto. Aqui, gente, isso aqui é a ciência. O hospital que tem esse dispositivo está muito à frente. Evita muita intubação. Por quê? O ar vai entrar rápido, não vai entrar seco, vai entrar aquecido e umidificado como ele entra naturalmente, que quando você inspira, as tuas vias aéreas superiores, elas vão aquecer e umidificar os gases para poder chegar lá no teu alvéolo não frio, mas quente. Então, aqui tenta simular exatamente isso. Então, aqui nós temos o misturador, no caso O2 e do ar ambiente, então tu vai regulando. Ah, o paciente está com uma saturação de 90%. Eu estou ofertando uma FO2 de 30%, vai subir para 40%. Pronto, chegou em 96% agora. Então, tu vai regulando a FO2 conforme o teu alvo de saturação. É assim que tu vai dosando. Quanto de O2 eu vou ajustar? Quem vai determinar é se tu está chegando na saturação alvo do teu paciente. Quanto de fluxo? Conforme o conforto do paciente. Se em 30 litros por minuto o paciente dá relata que está com desconforto, joga para 40, para 50, até ele falar, agora eu estou mais confortável, que o volume está entrando, está suprindo a minha demanda. Compreenderam isso? Então, tu pode, no caso, conseguir colocar somente uma FO2 ou somente um fluxo. É separado. Então, tu pode misturar os gases e aumentar o fluxo. Ou tu pode só aumentar o fluxo, porque no caso O2 ofertado já está atingindo a saturação alvo, né, periférica do paciente. Então, aqui vai até 60 litros por minuto, gente. Então, o fluxo vai no caso, entrar aqui, né, com alta velocidade, suprindo a demanda respiratória do teu paciente. Então, assim, o que é que tu ajusta nela para te poder acoplar no paciente? Vai colocar a temperatura, então aqui tu que vai determinar a temperatura, bom? Que se recomenda entre 31 a 43, né? Esses tipos né, temperatura. Algumas literatura recomendam 37 e outras 34. Então, tem essa discrepância, dependendo de cada autor. Mas, a grosso modo, se usa 37 de temperatura, né? Tá bom? E o fluxo deve ser ajustado conforme a demanda do paciente. Então, tu pode começar com 30 litros por minuto e ir perguntando, seu João, se você se sente menos cansado agora, aí vai falar, não, meu filho, ainda estou cansado. Está em 30 litros, né? Aí tu vai, né, colocar de 30 para 40. E agora, senhor? Ah, tá. Ah, melhorou, mas ainda estou cansado. De 40 para 50 agora. 50. Ah, meu filho, agora está entrando mais rápido e melhorou. É assim que vai dosando o fluxo conforme o conforto do paciente. Entenderam isso? E a FO2? Conforme você vê lá no monitor se a saturação alvo está sendo atingida. Repito, 99% no oxímetro é normal para ti e para mim que está bem aqui. Beleza? A gente está bem aqui. No paciente entubado ou que está fazendo uso desse dispositivo, 99%, já está errado. Nós chamamos de hiperoxemia. Hiperoxemia mata, causa radicais livres. Eu já demonstrei isso na aula passada. Todos os efeitos deletérios da hiperoxemia. É por isso que eu fico muito triste
é uma cultura que precisa, né, mudar, mas tem que vir de cima para baixo, não de quem está na ponta, como eu, né? Assistencialista, isso, né? Treinamentos para a pessoa, para os profissionais terem o mesmo medo da hipoxemia e também da hiperoxemia. Então, ninguém me chama quando está lá 99 no monitor, mas me chamam quando está abaixo de 90 saturação. Os dois extremos matam, tá bom? Então, é assim que você vai ajustar esse dispositivo. A temperatura que é recomendável, que é aproximadamente das vias aéreas, certo? Então, assim, quais os benefícios gerais da cânula nasal de alto fluxo? Redução do espaço morto nasofaríngeo. Então, tu vai ter, por tu mandar um fluxo constante, tu vai eliminar a quantidade de volume do espaço morto. Então, tu vai reduzir o espaço morto, o ar que fica retido na via aérea e que não participa da troca negasosa. Tu vai empurrar ele para o alvéolo, vai melhorar a oxigenação do teu paciente. Aumento de volume, né, de volumes, né, pulmonares. Isso é óbvio, né? Tá colocando um dispositivo de alto fluxo, então óbvio que tu vai conseguir aumentar o volume pulmonar e melhorando a troca gasosa. E também, como vai entrar esse ar, esse fluxo aquecido e umidificado, vai facilitar a eliminação de secreção. Por quê? Vai ativar o sistema mucociliar, né? Os cílios que compõem a nossa via aérea. Então, tu vai ativar eles com maior frequência e o paciente vai conseguir eliminar maior quantidade de secreção que está retida nas vias aéreas, compreendeu? Então, aqui, gente, esse dispositivo ele é de alto fluxo por isso, porque o fluxo está acima da demanda do paciente. Só que ele tem indicações precisas, principalmente pacientes hipoxêmicos. Então, são pacientes com edema alveolar, ou seja, hipoxemia tipo 1. Lembra disso lá que a gente demonstrou na aula passada? Tipo 1, onde, né, o problema está na barreira alvéolo capilar, seja um líquido, uma inflamação. Então, quando tu coloca esse fluxo, coloca oxigênio, tu consegue manter uma faixa-alvo boa de oxigênio e suprir a demanda ventilatória do teu paciente. Alguns autores têm uma discussão aí de beira, né? Que esse dispositivo gera uma PIP. O que é PIP? Pressão positiva no final da expiração. Ou seja, esse dispositivo gera em torno de 3 a 5 centímetros, né, de água no final da expiração, o que, no caso, melhora de manter o alvéolo aberto. Só que precisa de mais ensaios clínicos randomizados para poder confirmar. Quem está falando isso é o fabricante, então a gente tem que duvidar, né? Não, porque o nosso dispositivo consegue manter o alvéolo aberto no final da expiração por ser de alto fluxo, não é bem assim. Racional fisiológico tem? Óbvio que tem. É alto fluxo. Realmente, para exalar, o paciente vai enfrentar uma resistência ao fluxo, né, que está vindo, realmente. Aumenta a pressão de saída, realmente. Só que tu tem que confirmar isso por ensaios clínicos randomizados, para te poder afirmar. Então, de toda forma, a gente ainda não pode bater o martelo e falar que a SENAF também gera uma PIP igual como a VNI gera, igual como outros dispositivos geram. Não tem como a gente afirmar. Tem como a gente afirmar que ela reduz a chance de ser entubado, principalmente em pacientes com edema alveolar. Quem são? Edema agudo né, pulmão cardiogênico, com pneumonia, esses são os principais, tá bom? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, olha aqui, ó, as principais indicações. Então, o paciente está com muita secreção, está com desconforto decorrente do ressecamento de vias aéreas superiores e ele está, né, utilizando, no caso O2, por mais do que 24 horas, sendo que nos outros dispositivos tu só consegue umidificar e não consegue aquecer. Então, o paciente que vai ficar muito tempo fazendo uso de algum dispositivo, opa, ele vai logo começar a falar para ti que tá tudo ressecando, tá tudo ficando ruim. Tu já sabe que é o efeito adverso da exposição a muito tempo de um gás que vai entrar umidificado nos outros dispositivos, mas não aquecido. O que aquece é a SENAF, tá bom? Então, por exemplo, quando eu fui para São Paulo pela residência, lá no Dante Pazanese, em São Paulo, no Hospital Dante Pazanese, tinha muito desses dispositivos.
Então, o paciente lá, a gente tinha paciente que estava 10, 15 horas na Senaf com boa tolerância. Então, a Senaf estava evitando ele beirar um tubo. Então, ele entrava lá com desconforto, que eu fiquei lá no pronto, no socorro lá das Patanelas. Então, a gente estava lá, né, sentado, chegava, né, paciente, meu filho, estou com falta de ar, falta de ar. A gente pegava o escutava muito, muito mesmo, né, extintor crepitante. Senaf nele. Tá, colocava nessa Senaf dele. Pronto. Em 2 horas entrava, né, claramente a terapia medicamentosa, a furosemida, que é para eliminar a maior quantidade de líquido do corpo. Entrava, né, a gente ficava com a Senaf e pronto. A gente viu uma redução do desconforto respiratório. É nessa ordem. Chegou, colocou na Senaf, vai ajustando o fluxo conforme o paciente relatar que está tendo melhora. E aí, seu João, se eu está com falta de ar ainda, não tomar. Opa, então 40 litros por minuto é o adequado para ele, para suprir a demanda de fluxo dele. E oxigênio, quanto é que eu vou dar de FO2? Está lá no monitor. Você já fumava a vida toda? Sim, fumei 30 anos. Opa, o alvo dele é de 8,8 a 9,2. Não é para estar 99 lá. Eu vou piorar a condição clínica dele. Entenderam, gente? Então, basicamente, funciona dessa forma. Entender a indicação e o mecanismo de funcionamento de cada dispositivo desse para tu não gerar maior quantidade de efeitos adversos. E o pior efeito adverso é quando o paciente é intubado, não porque ele estava ruim, mas porque tu colocou lá, por exemplo, uma máscara não reinalante com um fluxo baixo e ele sufocou. Porque tu não colocou lá, né, na Senap, né, é um fluxo alto para suprir a demanda de fluxo dele. Isso aí não pode. Então, para não ocorrer isso, tu tem que saber como é que funciona cada dispositivo desse que eu acabei de explicar. Saber o seu fluxo mínimo e o seu fluxo máximo. Se o máximo daquele dispositivo não está melhorando o desconforto respiratório, não está subindo a saturação, tu tem que pegar um outro dispositivo que gere um fluxo maior e no caso, a oferta no caso O2, uma FO2 maior. É isso. O nome disso é escalonar terapia. Se com uma terapia aqui não está dando certo, se com um dispositivo não está dando certo, pula para outro. Se com o outro não deu certo, tu pula para outro. E assim vai. Compreendeu? Então, nós temos aqui, né? Isso aqui eu nunca vi aqui, né, em Belém, mas eu cheguei a ver em São Paulo, né? Isso aqui é como se fosse um jato, né? Tu coloca lá na régua e ele aquece o ar que vai entrar nas narinas do paciente ou na via aérea do paciente. Então, digamos que, dispositivo que nós chamamos de macro nebulização a jato, porque aqui, quando o ar passa, ele já vai ser aquecido para chegar no paciente, tá bom? Então, aqui é um digamos que, dispositivo novo que vem com a proposta de fazer com que o paciente que está fazendo uso de algum dispositivo, no caso, o oxigenoterapia, tolere por maior quantidade de tempo, porque o ar não vai entrar gelado, vai entrar mais aquecido, mais umidificado, entendeu? Então, é uma forma de você aquecer, tentar tornar o mais fisiológico possível a quantidade, né, de ar que entra, o fluxo, né, que entra para o paciente, tá bom? Então, aqui, olha, nós temos um certo protocolo, que eu acho fantástico ele, que divide em pacientes com hipoxemia, né, ou insuficiência respiratória tipo 2 e tipo 1. Relembrando, tipo 2 são os hipercápnicos, DPO6 da vida, ou, no caso asmático, né, da vida. E os pacientes clínicos, por exemplo, básico infarto, pneumonia, edema aguda de pulmão, são os que vão ter uma faixa maior de saturação a ser buscada. Então, olha aqui, bora pegar aqui, bora supor que seja um paciente DPOC que chegou para ti na emergência. Olha, tu colocou lá, né, o oxímetro, a saturação está 85, então abaixo de 88, beleza? Beleza. Aí tu vai colocar uma cânula nasal de alto fluxo, desculpa, um cateter nasal de baixo fluxo, né? Então aqui, né, o tipo óculos. Aí tu ajusta lá um fluxo de 2 litros por minuto. Aí vai te perguntar aqui, e aí, a saturação subiu? Então, de 8,5 foi para 8,8, 9,2? Não foi. Aí tu vai pegar qual outro dispositivo? A máscara de Venturi, que é alto fluxo. Aí tu vai, né, ajustar lá um fluxo, né, maior. E aí, subiu aqui? Ah, agora sim.
88 na V2. Então, pronto. Tu chegou na faixa-alvo de oxigenoterapia. Só que o paciente está falando que ainda está com falta na dieta. Vai fazer o quê? Tu pode aumentar no fluxômetro lá a bolinha até 15, porque vai dar agora só fluxo e não mais oxigênio. Deu para vocês, né, compreender isso? Então, para pacientes hipercapnicos, DPOCs, no caso asmáticos, na emergência, tu não vai colocar nele uma máscara não reinalante. É baixo fluxo. Eles têm demanda de fluxo aumentada. Lembra que o problema deles não é no alvéolo, é na via aérea que está fechada. Asmáticos e DPOCs em crises agudizadas. Então, tu vai entrar ou com a cama, né, quando é digamos que desconforto baixo, ou não, é um desconforto moderado. Tu já entra com máscara de Venturi, porque é alto fluxo. Vai conseguir fazer com que o fluxo entre com maior velocidade na via aérea e chegue no alvéolo. Então, para paciente, eu sempre separo. Quando chego no plantão, eu já deixo todo lá no maquinário separado, bonitinho, para eu ir pegar. Ah, chegou o paciente, crise de asma, Venturi. Por quê? Alto fluxo. Paciente pneumonia está com uma dessaturação muito grave. Máscara não reinalante. Por quê? Oferta até 95% de FO2 e baixo fluxo, né? O problema dele é muito O2 que falta. O problema do paciente com pneumonia é que, no caso, o alvéolo tem pouca quantidade de, no caso, oxigênio. Então, vou dar mais oxigênio, né, para ele. Fluxo, não. A via aérea está limpa, não está nada fechada, a via aérea está toda aberta. O negócio dele é no alvéolo. Tem que chegar mais oxigênio no alvéolo. No DPOC é fluxo, tá tudo fechado. O alvéolo tá limpo lá, bonitinho. Mas cadê a viária que está fechada que não chega o volume? Esse que é o raciocínio. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Beleza. Aí tu obteve uma gasometria arterial, tá demonstrando uma acidose. Aí aqui te recomendo, olha, considerar a VNI. Então agora é pressão positiva, alto fluxo, alta FO2. Então tu vai aumentar a ventilação alveolar do teu paciente. Bom, não, pH na primeira gaso tá maior do que 7,35. Então pronto, deixa o paciente na Venturi, que está tudo certo. Por que que o pH que é o determinante? Porque pH mais baixo determina piora do quadro respiratório. Se tu colocou o paciente em um dispositivo de alto fluxo e o pH melhorou, significa que ele está conseguindo ventilar melhor, está conseguindo eliminar gás carbônico e colocar maior quantidade de oxigênio. Beleza? Então, olha aqui agora, olha. Já para pacientes do tipo 1, insuficiência respiratória do tipo 1, problema no alvéolo, edema agudo, inflamação dentro do alvéolo. Então, olha aqui, olha. Colocou o oxímetro lá no dedo, né, do paciente, chegou para ti, tá, sei lá, 80, saturando 80, beleza, tá hipoxêmico. Lembrando, hipoxemia é abaixo de 90% ou abaixo de 88%, né, por cento. Então, beleza, tá no caso 80, opa, desaturando, baixa na quantidade de O2 no sangue circulando. Tu vai entrar com uma cânula, né, nasal a 4 litros. Se não der certo, da tarde é saturante. Tu vai passar para uma máscara com reservatório de não reinalante parcial. Então, não é aquela que tem os orifícios, né, fechados. É aquela que tem os orifícios abertos. Porque olha aqui o fluxo, olha, de 5 a 10 litros nela, porque ele vai conseguir roubar do ar ambiente, certo? Beleza, não deu jeito. Aí tu vai pegar a máscara não reinalante, aqui tem os orifícios fechados, tu vai colocar 15 litros minuto. Por quê? Vai ofertar uma FO2 aproximadamente de 90 a 95%. Lembra que eu falei? A via aérea está aberta, ele quer oxigênio, ele não consegue oxigenar porque a barreira alvéolo-capilar está espessada de líquido. Não deu certo, beleza, eu melhorei a saturação, só que ainda está relatando que está com falta de ar. Tu vai pôr o que agora? A Senaf, porque ela vai dar agora o fluxo que a máscara não inalante não dá. Então, tu chegou lá, top, consegui aumentar a saturação. Mas ele ainda está relatando desconforto. Ele está ainda, meu filho, eu estou com falta, né, de ar. Aí tu coloca o quê? O dispositivo que dá muito fluxo. Se no teu serviço não tiver, que é a cânula nasal de alto fluxo. Aí tu oferta uma FO2 com base no teu alvo lá, que é aqui, ó, 92, 96. Se com uma FO2 de 40% já chegou nesse alvo aqui,
tu não precisa aumentar mais nada de FO2. Aí tu pergunta, ó, o senhor ainda está com falta, né, de ar? Sim, tô. Aí tu aumenta o fluxo. E agora, melhorou? Não, aumenta o fluxo de 10 em 10, de 5 em 5 até o paciente relatar conforto. Tá bom? Aí tu vai obter uma gasometria. Beleza. Sua gasometria está demonstrando ainda muito gás carbônico e está acidificando o pH. E está demonstrando ainda, olha, uma pressão arterial de oxigênio muito baixa. Ixi, então ele não está conseguindo ainda oxigenar. Então tu vai para a VNI, tu vai escalonar para a VNI, porque a VNI é pressão positiva. Vai colocar muito mais fluxo e muito maior quantidade de FO2, porque né, o sistema é fechado. Não se esqueça disso, tá? E aqui, né, pede, olha, ou considerar VMI, que é a ventilação mecânica invasiva, se ele falhar. Não, eu vi aqui na gasometria que o gás carbônico reduziu e eu consegui oxigenar o paciente. Pronto, não precisa, deixa ele na Senaf, que está dando certo. Tá oxigenando, então ele está ganhando tempo até a sua inflamação sistêmica melhorar. Mas não, o meu paciente não chegou com 80% de SpO2, chegou com 85, 91. Então, olha aqui, olha, tu vai colocar menos fluxo, porque ele não está com uma hipoxemia grave. Então, aqui nem te pede para te colocar Senaf, apenas ficar no cateter, entendeu? Mas olha aqui, olha, não melhorou, o paciente continua desaturando, aí tu pula para a cânula nasal de alto fluxo. Agora, o paciente chegou lá, está com pneumonia. Ai, meu Deus, ele está com pneumonia. Aí tu coloca lá, no caso, o oxímetro. 93%, 94%. Não precisa colocar, pessoal, oxigenoterapia, catéter, nem nada. Porque ele está conseguindo, por meios fisiológicos, manter a sua oxigenação adequada. Só que não é esse que, no caso, ocorre. Então, nós temos o vício no caso, o oxigênio. Chegou, meu Deus, até para dor de cabeça, bota logo o neocateter nele aí. Mesmo lá no monitor, estando 99%, né, por cento. Paciente convulsionando, está lá no monitor, 99% de saturação, mas tem que pôr neocateter nele. Não. Lembre-se, oxigenoterapia é para quem está hipoxêmico, com saturação abaixo de 90% ou abaixo de 88%. Infelizmente, há crenças que precisam ser mudadas. O oxigênio deve ser prescrito de maneira assertiva. Lembra? É custo que aumenta hospitalar e, principalmente, o pior é que tu piora no prognóstico do teu paciente. Então, aqui é um algoritmo que, no final, se tudo falhar, se todos os dispositivos não conseguir melhorar a saturação periférica, não conseguir melhorar a demanda de fluxo, aí aqui, como tu estás vendo, que te considera fazer VNI ou entubar o paciente, que é a ventilação mecânica invasiva. Tá bom? Então, olha aqui agora, né, uns casos clínicos. Como é que vocês vão ver, olha. Desconforto respiratório, tiragens intercostais, beleza? Olha aqui, ó, ele está correndo uma maratona deitado. Então, o paciente está correndo uma maratona, mas olha aqui o erro, olha. Olha aqui, né, o que está colocando para ele, apenas um catéterzinho que não dá para ver. Pergunto para né, vocês, o catéter nasal, que é até 6 litros, é o dispositivo mais adequado para esse paciente que está com desconforto grave? Responda, né, para mim pelo chat. É esse dispositivo que é para ser colocado? Não, não. Ele está correndo uma maratona, então ele precisa de um dispositivo de alto fluxo. Uma cânula nasal, uma VNI, uma Venturi. É muito simples. Então, aqui, os profissionais colocaram um catéter nasal. Olha aí. Ele está correndo uma maratona, gente. Entendeu? Olha aí, ó. Tá? Então, a gente vê, né, sempre esse algoritmo aqui, olha. Uso de musculatura necessária, avaliar a doença. O que é? Pneumonia, DPOC? O que é que está causando isso? Aqui, bora supor que fosse uma pneumonia. Cânula nasal de alto fluxo, tá bom? Ou VNI, nada de necateter. Necateter é para quem está com uma dessaturação baixa. Aqui não é o caso, ele está grave. Então, tu vai colocar
dispositivo e vai avaliar. Não está dando, bora subir para VNI. Não está dando VNI, intubação. É assim que a gente faz, tá? Colocou um dispositivo, não melhorou, sobe né, para outro. Outro não melhorou, sobe para outro. Olha, eu já tentei de tudo, né, colega médico? Vem cá, olha. Eu já tentei de tudo. No caso, o desconforto não para, não no caso reduz. A saturação ali que tu estás vendo, 99, está sendo às custas de muito esforço muscular respiratório. Então, tem que aumentar a saturação, mas tem que reduzir o esforço, não está reduzindo o esforço. Sugiro, no caso de intubação, para esse paciente não parar por fadiga muscular. Uma hora o próprio diafragma vai parar de funcionar por baixa quantidade de O2 e de força mesmo, né? O paciente pode parar. Tem uma parada cardiorrespiratória. Olha, esse outro caso aqui, ó. Isso aqui não é algoritmo, né, como eu falei. Então, para esse caso, ó, seria cânula nasal de alto fluxo ou uma VNI. Por quê? É grave, olha aqui, ó, uma saturação abaixo de 85, provavelmente. Tá? Não é um catetezinho, que é quando o paciente está aqui, olha, 8, no caso do 85 a 91%. Não é o caso lá. Entendeu? Então, ele está lá com o nível, né, de consciência deprimido. Olha esse outro aqui, olha. Olha aí. Esternogleidomastoide sendo usado. Olha aí, olha. Olha isso aí, gente. Isso sim, olha. Desconforto leve, olha. Olha aí, ó. É sutil. Ela está fazendo uso aqui da eu sempre brinco, né? Graças a Deus alguém acertou. Ela está fazendo uso aqui, gente, de um dispositivo que é a máscara facial simples, que é de 5 a 10 litros. Perfeito. Tá ótimo. Olha aqui o nível, olha. Olha aí, ó. É sutil, não é igual do último vídeo lá, que é grave o desconforto respiratório, que precisa de um dispositivo com maior fluxo, com maior FO2. Olha aí, ó. É sutil, tá desconfortável, que por normal, tu não faz isso. Só que ela está sendo já está sendo, né, ofertado um dispositivo com fluxo adequado para a demanda dela. Tá bom? Mais uma vez, para a gente não esquecer esse algoritmo, vai escalonar. É DPOC, asmático, tu não vai pôr máscara não reinalante. Tu não vai pôr máscara facial simples, tu vai pôr Venturi, que é alto fluxo. Não tá, ainda está desconfortável com Venturi, VNI, ponto final. Paciente é com pneumonia, o problema no alvéolo. Cânula nasal, não deu jeito. Máscara facial simples, não deu jeito. Máscara não reinalante, não deu jeito. Ainda está com desconforto. VNI. VNI não deu jeito, intubação. Muito simples. Então, os dispositivos de alto fluxo é mais indicado para pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica do tipo 2. Os pacientes com insuficiência respiratória do tipo 1, que é problema no alvéolo, ele pode se beneficiar da cânula nasal de alto fluxo, porque ela vai entregar maior fluxo e maior quantidade de oxigênio. O problema do asmático e DPOC não é falta de oxigênio. O alvéolo deles estão normal. O problema é que a árvore tracobrônquica fechou. Então tem que abrir ela. Como a terapia medicamentosa pode demorar para no caso, abrir, você tem que ofertar fluxo alto e FO2 também alto. Bom? Para esse paciente poder conseguir manter a sua oxigenação até a terapia broncodilatadora fazer o próprio efeito, que é abrir a via aérea. Certo? Gente, essas foram as minhas referências que eu usei para a gente basear, tá bom? Todos esses nossos dias, na segunda passada, nessa na segunda. Então, como eu falei, não é brincadeira, a oxigenoterapia não é brincadeira. Quando mal gerenciada, você faz com que o paciente vá para o tubo, tá bom? Não, principalmente a máscara não reinalante, que sufoca o paciente quando você ajusta um fluxo inadequado, onde a bolsa vai estar cheia. Máscara não reinalante é para quem está com hipoxemia grave, gravíssima. Não se esqueça disso. Está com uma hipoxemia leve, cânula nasal, a base química, até 6 litros. Se passar disso, vai fazer sangrar o nariz do paciente. Então, saber o valor mínimo e máximo de cada dispositivo e como ele funciona. Saber que não é lá o 15 que vai determinar que é alto fluxo, e sim como é que ele vai funcionar.
como né, no caso da máscara de Venturi. Então, a gente, né, divide assim, baixo fluxo e alto fluxo, tá bom? Alguma dúvida? Coloquem pelo chat. Quem ficou com dúvida? E aí? Deu para entender? Nenhuma dúvida sobre algum dispositivo? Então tá. Doutor Maurício, professora Mariana, doutora Mariana, mais uma vez é uma Então, honra estar aqui com vocês. Eu acho assim sensacional essas iniciativas, né? Eu já me, né, coloco aqui à disposição para muitos outros encontros. Tem várias, muitas, assim, né? Demanda não é que não falta. Tem de exame no caso da imagem, ventilação mecânica, enfim, tem muita coisa para a gente abordar e eu me coloco aqui à disposição da Câmara, né, no caso de Educação em Saúde, né, tá? Do CREFITO 12 para a gente estar contribuindo aí, né, com toda a certeza no caso, qualificação dos nossos profissionais. Muito obrigado. nós quem agradecemos, professor, como o senhor pode ver aí, o chat está lotado de elogios à sua aula. Obrigada, prof, mais uma vez, por ter concluído esse tema tão importante, tão interessante para todos nós. Até eu que não sou da área, aprendi bastante, né? Confesso que não sou muito fã da hospitalar, mas a gente precisa aprender um pouco de tudo, que a gente sabe o quanto que a gente precisa no nosso dia a dia, inclusive com pacientes neurológicos, né, professor? Então, a gente não consegue segregar as áreas de atuação, muito pelo contrário, todas se complementam. Inclusive, no chat estão perguntando quando vai ser o próximo, como a gente começou, né, na sua aula,